Alexandre o Grande, Júlio César, Gengis Khan, Napoleão Bonaparte. O fim dos 4 grandes conquistadores. Ok, imagine um homem que chorou porque conquistar 2 milhões de milhas quadradas não foi o bastante para ele. O caçador de glórias, Alexandre o Grande, só se importava com uma coisa: conquistar o mundo. Ele lançava seu exército na batalha sem medo de derrota, como se fosse imortal. E por que ele não pensaria assim? O homem estava em uma sequência de vitórias por 10 anos. Seus homens estavam cansados e queriam voltar para casa para desfrutar das riquezas que haviam conquistado. Mas seu rei não se importava com riquezas. Ele nem se importava muito em governar, apenas conquistar. Tudo estava indo bem para ele até que ele bateu em uma parede na Índia. Alexandre perdeu muitos homens lutando contra Poros, sua batalha mais desafiadora. Dizem que ele próprio ficou ferido enquanto seu cavalo morreu na batalha. Ele continuou pressionando seus homens. Mas do outro lado do rio havia outro vasto exército indiano, renovado e pronto. Enquanto seus homens se cansavam, eles imploravam a Alexandre para encerrar a campanha, voltar para casa e chamar de império. E por uma vez, o senhor que não ouve ninguém foi forçado a obedecer. Este foi o começo do fim para ele. Famoso por seu hábito de beber, ele exagerou uma noite e ficou gravemente doente. Seus generais oportunistas se reuniram rapidamente para ver seu rei e perguntaram: a quem pertencerá seu vasto império após sua morte? Alexandre respondeu: ao mais forte. Isso desencadeou uma guerra entre seus generais que durou quase 50 anos. O Império Macedônio se desfez em pedaços antes mesmo de ser algo. De qualquer forma, nunca foi sobre a Macedônia em primeiro lugar. Para Alexandre, era apenas sobre Alexandre. Ele ficou paralisado e foi declarado morto pelos médicos. Historiadores gregos dizem que o corpo de Alexandre não se decompôs por 6 dias após sua morte, o que prova que o rei guerreiro era de fato um deus. No entanto, eles não perceberam que ele não estava morto para começar. Cientistas modernos acreditam que Alexandre sofria de um distúrbio neurológico que o colocou em coma. É muito possível que Alexandre tenha ouvido as tramas de seus homens antes de ser enterrado vivo. A seguir, temos o fã de Alexandre, Caio Júlio César. Enquanto Alexandre chorou porque não tinha mais mundos para conquistar, César é relatado ter derramado lágrimas enquanto lia as proezas de Alexandre. Ele disse: quando ele tinha minha idade, havia conquistado Dário, mas até agora nada foi realizado por mim. Como seu ídolo era Alexandre, ele acabou sendo como ele, auto-obsessivo e narcisista. Depois de ganhar poder significativo como general e estadista, eliminou o sistema republicano romano e se declarou ditador perpétuo, ditador em perpetuidade. Ele não escondeu isso. Como é relatado, ele disse: se você deve quebrar a lei, faça isso para tomar o poder. Em todos os outros casos, observe a lei. Senadores em Roma temiam que César quisesse estabelecer uma monarquia, o que erodiria completamente sua autoridade. Em 15 de março de 44 a.C., um grupo de 60 senadores assassinou César em uma reunião do Senado. Coletivamente, o grupo o esfaqueou 23 vezes para mostrar o quanto o amavam. A última coisa que César viu foi seu próprio filho adotivo e aliado de confiança, Marcus Brutus, entre os agressores. Isso nos leva à Era Medieval. Embora fosse principalmente famosa pelas cruzadas, eles foram ofuscados por Gengis Khan, que emergiu como a besta do Oriente. Ele conseguiu conquistar o dobro de terras que Alexandre e estava determinado a trazer o mundo inteiro sob uma espada. Mas, ao contrário de Alexandre ou César, ele não se via como Deus ou Messias. Ele sabia que era um tirano e se gabava abertamente disso com estas palavras: a maior felicidade é dispersar o seu inimigo, conduzi-lo diante de você, ver suas cidades reduzidas a cinzas, ver aqueles que o amam envolvidos em lágrimas e recolher em seu seio suas esposas e filhas. Há vários relatos de sua morte. Rashid ul-Din escreveu que ele foi vítima da peste bubônica, enquanto Marco Polo, o famoso viajante italiano,
Escreveu que ele foi baleado a cavalo e sucumbiu aos ferimentos alguns dias depois. Outro relato diz que ele foi castrado fatalmente por uma princesa do Império Xiita Ocidental, que ele havia mantido à força como concubina. A razão pela qual sua morte não está bem documentada como a de outros conquistadores é porque ela deveria ser um segredo. Antes de morrer, Khan instruiu sua família e seguidores a manterem sua morte em segredo, já que ocorreu no pior momento possível. Os mongóis estavam na fase crucial de sua conquista desejada de 20 anos do Império Xiita Ocidental. Aquela conquista era mais importante para o moribundo Genghis Khan do que seu próprio grande funeral. Mesmo seu cadáver trouxe a morte. Os seguidores de Khan massacraram todos na rota, por onde seu cortejo fúnebre passou para manter o segredo. Avançando 5 séculos, talvez o maior conquistador a viver tenha sido Napoleão Bonaparte. A transição de espadas e lanças para a artilharia havia acontecido, e Napoleão era um gênio indiscutível nesta arte da guerra. Embora ele tenha se tornado imperador em nome da defesa da França revolucionária, pode-se ver que suas ambições o levaram muito além. Sua personalidade era provavelmente ainda mais bizarra do que a dos outros grandes conquistadores. César se considerava o único messias de seu povo. Alexandre achava que era um deus. Genghis era um tirano supremo. Enquanto Napoleão se considerava um artista da guerra. Dizem que ele disse: "Eu amo o poder, mas é como artista que eu o amo." Para ele, o campo de batalha era uma pintura, e ele era um artista, desenhando-a. Seu poder de concentração era enorme, assim como sua memória para detalhes e fatos. Uma vez em uma campanha em 1805, um de seus subordinados não conseguiu localizar sua divisão. Enquanto seus ajudantes procuravam por mapas e papéis, o imperador informou o oficial sobre a localização atual de sua unidade, onde ele estaria nas próximas 3 noites, o estado e currículo da força da unidade, bem como o histórico militar do subordinado. Isso tudo em um exército com 7 corps, um total de 200.000 homens, com todas as unidades sob o luar. Tudo estava na cabeça dele. Ele varreu vitórias em partes da Europa e da região do Mediterrâneo, com suas forças se movendo tão rapidamente quanto o vento, apenas mais barulhentas. No entanto, as apostas ficaram mais e mais altas. O número de mortos aumentou e as batalhas se tornaram ainda mais ensanguentadas. Eventualmente, ele foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 e capturado pelas forças britânicas. Ele não foi condenado à morte, pois os britânicos não queriam que ele morresse como mártir. Em vez disso, eles o colocaram em prisão domiciliar com alguns de seus seguidores em uma cabana deteriorada. Ele viveu o resto de sua vida em constante negação de suas circunstâncias. Quando realizava uma festa, os homens eram esperados vestir uniforme militar e as mulheres aparecerem em trajes de noite e joias. Ele queria sentir que ainda estava no comando. Anos de isolamento e solidão cobraram seu preço e ele finalmente morreu em 5 de maio de 1821, fazendo sua última confissão. França, o exército, chefe do exército, Joséphine. Ele basicamente expressou tudo o que lhe era importante. Seu país, sua carreira militar e sua esposa, Joséphine. Era o fim dos 4 grandes conquistadores. Alguém entre eles morreu devido a mal súbito. Outro foi morto e traído pelos próprios homens. Uma flecha levou a melhor sobre Gengis Khan, enquanto o artista morria em cativeiro. Embora os 4 grandes conquistadores tenham deixado este mundo em circunstâncias diferentes, eles tinham apenas uma coisa em comum. Todos morreram desejando mais.